Olá! Hoje a gente vai falar de uma das dúvidas mais comuns e que mais gera confusão quando o assunto são as religiões afro-brasileiras. A questão do céu e do inferno. Para quem cresceu numa cultura de base cristã, é uma pergunta que aparece quase que automaticamente, né? Então, bora mergulhar nas fontes para entender isso de verdade. A pergunta é essa, bem direta. Existe mesmo essa ideia de céu e inferno dentro do candomblé? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. E a jornada para entender o porquê revela muita coisa sobre história, sobre visão de mundo e, também, sobre preconceito. Olha, e essa dúvida é muito real. Pegamos esse comentário de um fórum na internet que mostra perfeitamente o dilema. É uma pergunta sincera, sabe? De alguém que quer entender, que simpatiza com a religião, mas que acaba esbarrando em um monte de informação que parece não bater. E essa confusão toda é super compreensível, porque quando uma pessoa vai pesquisar sobre o assunto, ela encontra uma variedade de respostas que, muitas vezes, são até contraditórias. A raiz da dúvida está bem aqui, nessa mistura de explicações. Alguém pode ouvir que é só um símbolo, outra pessoa vai dizer que é uma invenção dos críticos da religião, e ainda tem quem indica que existe, mas não é um lugar de punição. Com tanta resposta diferente circulando, é natural ficar sem saber no que acreditar. Então, para a gente encontrar uma resposta clara, a gente precisa dar um passo para trás. A chave aqui não está só na teologia em si, mas na história. É fundamental entender como certas ideias foram, na verdade, impostas a essas religiões. E o ponto de partida é este: associar as crenças africanas com o mal, com o inferno, não foi um mal-entendido, foi uma estratégia, um projeto deliberado lá do período colonial. Para justificar a brutalidade da escravidão, era preciso desumanizar os escravizados. E uma das formas mais eficientes de fazer isso era atacar a sua cultura, a sua fé e dizer que era algo demoníaco. E essa demonização foi se tornando oficial ao longo do tempo. Não era só uma ideia no ar. O Código Penal de 1890, por exemplo, transformou práticas religiosas em crime. As batidas policiais em terreiros no início do século XX não eram casos isolados. Era uma política de Estado, uma perseguição que reforçava o estigma de que ali acontecia algo errado. E, infelizmente, esse legado continua vivo até hoje no que a gente chama de racismo religioso. Esse recorte de jornal de 1918 é a prova concreta disso. A gente vê aqui como a imprensa e o poder público andavam de mãos dadas para construir essa imagem de criminalidade. Não se tratava de um debate de ideias, de teologia, era perseguição pura e simples, que foi moldando o jeito que a sociedade via essas religiões por gerações e gerações. Certo. Agora que a gente já entendeu a origem histórica dessa confusão toda, a gente pode finalmente explorar a visão de mundo autêntica do candomblé, que vem da tradição iorubá. É aqui que a resposta para a nossa pergunta começa a se desenhar de verdade. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o Orum. Mas atenção, não é um céu no sentido de um lugar distante para onde a gente vai depois que morre. Pense no Orum como uma dimensão espiritual que existe ao mesmo tempo que a nossa, em constante interação com o nosso mundo. É a morada dos orixás, das forças da natureza. O segundo conceito é o Aie. E o Aie é aqui. É o nosso mundo, o plano material, físico, onde a vida humana, animal e toda a natureza acontece. E aqui está a grande sacada. Orum e Aie não são opostos, não estão em guerra como céu e inferno. Eles são interligados, são como duas metades da mesma realidade. A vida, nessa visão, é uma troca constante de energia, o axé, entre esses dois planos. A busca não é por uma vitória do bem contra o mal, mas sim pelo equilíbrio entre essas forças. Quando a gente coloca lado a lado, as diferenças ficam gritantes. De um lado, uma visão dualista, linear, focada em recompensa ou punição depois da vida. Do outro, uma visão de mundo cíclica, baseada na conexão, na troca e na busca constante por equilíbrio entre o espiritual e o material. São lógicas de pensamento completamente diferentes. Com essa base sobre a cosmologia, agora sim a gente pode entender uma das figuras mais incompreendidas de todas e que foi diretamente associada a essa ideia de diabo: Exu. Vamos deixar isso bem claro. Exu não é um demônio, muito pelo contrário. Ele é o orixá fundamental para que a comunicação entre os dois mundos, Orum e Aie, aconteça. Ele é o mensageiro, o dono dos caminhos. Sem Exu, nada acontece. Não tem comunicação, não tem movimento, não tem troca de axé. É por isso que ele é sempre o primeiro a ser homenageado em qualquer ritual.
Essa definição do antropólogo Wagner Gonçalves da Silva é perfeita. Exu é um trickster. É uma figura que existe em várias mitologias pelo mundo. Ele não é mau, ele representa o princípio da desordem que gera uma nova ordem. Ele provoca, ele questiona, ele quebra o que está parado para que o novo possa nascer. Ele é a própria dinâmica da vida. E os símbolos dele não têm absolutamente nada a ver com o imaginário do inferno. O ogó, que é esse bastão, representa o poder de fertilizar a energia dinâmica. A cabaça guarda os segredos que ele carrega. São símbolos de vida, de comunicação, de poder de realização, não de punição. Bom, depois de percorrer a história da demonização e a autêntica cosmologia iorubá, a gente pode finalmente voltar àquela pergunta lá do começo, mas agora com todas as ferramentas para uma resposta bem clara. A resposta, baseada em todas as fontes, é essa, sem rodeios. A ideia de um lugar de punição eterna, um inferno, é totalmente estranha à visão de mundo do candomblé. É um conceito que foi importado, que foi imposto de fora para dentro por causa de um processo histórico violento. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, a lógica do candomblé é a do equilíbrio, não a do julgamento final. A associação com o inferno é um produto do racismo religioso, não da teologia africana. Exu é uma peça vital da comunicação cósmica. E talvez o mais importante, para a gente entender de verdade qualquer sistema de crenças, é preciso tentar tirar as lentes da nossa própria cultura e olhar com os olhos do outro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Esse processo que a gente viu aqui de interpretar uma cultura inteira através dos medos e preconceitos de outra, infelizmente não aconteceu só com o candomblé. A pergunta que fica no ar é: quantas outras visões de mundo a gente ainda observa por aí através de uma lente que mais distorce do que revela?